Professora, é a página 222 da apostila 5? Página 222 e 223 da apostila 5, tá? Para a gente começar aqui a nossa aula de geografia de hoje, ok? Esse capítulo 9 traz para a gente aí, né, a abertura, né, diversidade e sustentabilidade, né? Até semana passada nós falamos sobre as diferentes paisagens vegetais, nós falamos sobre os biomas, nós estudamos os biomas brasileiros, né? Vimos que o Brasil é um país muito rico em biodiversidade, com uma vegetação bastante diversificada, uma vegetação que vai desde grandes florestas, como a floresta amazônica, até áreas semiáridas, como ocorre lá no Nordeste. Tá? Então, nós temos floresta equatorial, floresta tropical, nós temos o cerrado aqui, que é uma vegetação de savana. Então, nós temos uma diversidade muito grande. Agora, nós vamos começar a estudar como nós, enquanto seres humanos, sociedade, nos relacionamos com essa vegetação, com esses biomas. Tá? E nós vamos, então, como aí na apostila 222, no primeiro tópico, está escrito, né, nós vamos fazer o quê? Analisar as interações das sociedades com a natureza, com base no quê? Com base na distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo. Ou seja, nós vamos estudar aí, né, literalmente, o que o ser humano faz com a natureza, o que o ser humano faz com os biomas, com os recursos da fauna e da flora. Tá? Por quê? Nós precisamos da natureza, nós precisamos dos recursos naturais, é uma necessidade, mas a gente precisa pensar que esses recursos devem ser explorados de forma sustentável. E daí, talvez, o primeiro conceito novo que a gente aprende, né? Utilizar a natureza de forma sustentável. O que isso significa? Significa utilizar os recursos da natureza, sim. Não estou falando que a gente não pode usar os recursos da natureza. Estou falando que a gente pode usar, mas deve usar de forma sustentável. Como assim usar de forma sustentável? Isso significa usar a natureza de uma forma que as gerações futuras possam ter acesso a esses recursos também. A gente não pode esgotar esses recursos da natureza. Tá? Então, nós vamos ver essas questões aí. Por que nós vamos ver? Porque muitas ações nossa, né, da nossa sociedade, do ser humano, são ações predatórias. Ou seja, a gente está prejudicando a natureza, prejudicando os ecossistemas, prejudicando os habitats dos animais, certo? Então, isso não é legal, né? E isso precisa ser revisto. Por quê? Porque se a gente pensar o seguinte, que a gente precisa dos recursos da natureza, tá? Se a gente utilizar, por um acaso, de forma predatória e esgotar todos os recursos da natureza, o que vai acontecer com a nossa sociedade no futuro? Não é mesmo? Certo, pessoal? Então, vira a página aí para a gente continuar, né? Página 224. Bom, então, aí na página 224, começa o quê? Começa a falar das questões que envolvem a preservação e a conservação da natureza. E a gente começa a ver aí a importância
desses conceitos aí. Tá? Bom, primeiro de tudo, ó, no segundo parágrafo, lá da página 224, né, tá assim, ó, existem ações que visam preservar ou conservar os recursos naturais. Baixo, não estou conseguindo te ouvir. Como que é? E eu já aumentei o volume aqui, tá no máximo, não vai. Desativa o som e ativa de novo. Isso. É problema do seu áudio, Davi. É alguma coisa aí, cara, porque o pessoal tá Aí, ouvindo foi. bem, tá? Muito legal. Então, vamos lá. Ó, preservar e conservar são coisas distintas? Sim. Sob a perspectiva dos cientistas que estudam o meio ambiente, há diferença entre essas práticas. Agora a gente vai ver aí quais são essas diferenças entre preservação e conservação. Tá? Vamos lá, então. Bom, o que é preservação? É muito importante você prestar atenção, porque já aconteceu de o pessoal confundir uma coisa com a outra e não é a mesma coisa. Então, toma cuidado, tá? Então, primeiro de tudo, o que é preservação? Apostila. Essa concepção parte da ideia de que é preciso proteger de forma integral as áreas de recursos naturais. Então, proteger de forma integral. Ok? Isso significa que esses ecossistemas não podem sofrer nenhuma interferência humana para qualquer finalidade. Então, não posso interferir no meio ambiente questões econômicas, sustentáveis, para pesquisa científica, nada. O objetivo é criar áreas totalmente protegidas para que o equilíbrio natural se mantenha sem a presença do homem. Então, quando eu falo de preservação, imagina uma área da natureza. Vamos preservar essa área. O que nós vamos fazer com ela? Nada. Vamos deixar ela intocável. Vamos deixar ela lá quieta, para a natureza se reorganizar, se organizar, se reformular, se for o caso, sozinha. A gente pode explorar para alguma coisa? Não. Tá? A gente precisa o quê? A gente precisa deixar aquilo lá paradinho. Área de preservação. Ninguém pode fazer nada. Eu posso ir lá pescar? Não. Eu posso caçar? Não. Posso cortar uma árvore? Também não. Não posso fazer nada. Tá? Isso é a preservação do meio ambiente. Agora, áreas de conservação, tá? Áreas de conservação é diferente. O que é a área de conservação? Vamos lá. A concepção conservacionista, tá? Presta atenção aí, tá? Tem como objetivo o uso racional dos recursos naturais. Isso significa o quê? Significa que é possível utilizar os recursos naturais, mas com critérios, sem que haja a total exploração de suas espécies, garantindo assim o quê? O manejo e a reposição daquilo que for retirado da natureza. Certo? Pessoal, tá entendendo? Estamos entendendo. Tudo bem, então. Então, vamos continuar. Quando eu falo, então, de área de conservação, é permitido o quê? É permitido explorar economicamente, desde que seja de forma sustentável, tá? Para minimizar os impactos ambientais. Então, quando eu falo área de conservação, a gente pode cortar árvore? Pode, desde que haja a reposição. A gente pode pescar? Sim, desde que não seja de forma predatória, desde que nós respeitemos lá o período da Piracema, por exemplo. Tá? Então, pode ter turismo naquela área? Claro que pode ter turismo naquela área, tá? Mas respeitando a natureza, respeitando os animais, tá? Entendeu? É nesse sentido, certo? Ok? Tudo bem?
Então, vamos lá. Sobre impacto ambiental, na página 225 da sua apostila, vem falando o que são os impactos ambientais. E, ó, adiantar qualquer coisa que você faça gera ambiental. Ou muito. Então, acender a luz da sua casa, pegar o carro e ir para a escola, comprar Professor, o som tá meio mercado, bugado. impacto ambiental. Então, entenda aí que, de uma forma pequena ou grande, né, todas as ações nossas geram algum tipo de impacto ambiental. Por quê? Porque tudo que nós fazemos são necessários recursos da natureza para gerar energia elétrica, para fazer a embalagem de algum alimento que você consome, para fazer o combustível do carro. E quando o carro se movimenta, polui a atmosfera, se esse veículo aí está utilizando um combustível fóssil, entendeu? Então, gera impactos, né? Alguns são maiores e alguns outros são menores. A apostila de vocês, aí, no primeiro parágrafo da página 225, traz a definição de impacto ambiental a partir da segunda linha. Se você quiser grifar, é bem importante, tá? Para você ler e estudar depois. Ó. Impacto ambiental é tudo o que altera o estado de equilíbrio ecológico. Então, quando nós alteramos o equilíbrio ecológico, nós estamos causando um impacto ambiental. Ou seja, qualquer interferência que produza alteração física, química ou biológica do meio ambiente. Professor, eu posso grifar? Eu não entendi. Onde se pode grifar? Esse primeiro parágrafo aí da página 225, a partir da segunda linha, você tem aí a explicação sobre impacto ambiental. É isso aí, ó. Está escrito aí, sob essa perspectiva, impacto ambiental. O que é? É tudo que altera o estado de equilíbrio ecológico, ou seja, qualquer interferência que produza alteração física, química ou biológica do meio ambiente. Certo? Obrigada. Nada. Bom, daí a apostila traz para nós aí alguns exemplos de impactos ambientais causados pelos seres humanos. Tá? Como, por exemplo, vamos lá, na ordem, as queimadas, que causam impactos ambientais gravíssimos. Por que o ser humano faz essas queimadas? Ele faz essas queimadas para abrir áreas de pastagem, para agricultura, para limpar o terreno, né? Antes de colocar o gado, de plantar alguma coisa. Tá? Então, como a própria apostila traz para vocês, para abrir espaço, né? Para pecuária, por exemplo. Tá? Agricultura. Então, as queimadas atingem só as plantas? Não, também atingem os animais. Porque quando ocorre essa queimada, nós estamos destruindo ali o habitat dos bichos, certo? Então, a gente pode alterar ali o funcionamento e até mesmo extinguir algumas espécies, tá? Que são mais vulneráveis, que são mais delicadas, certo? Bom, outro impacto ambiental que acontece muito, tá? É o quê? O derramamento de petróleo. Isso principalmente nas áreas de exploração de petróleo, mas também nas áreas onde os navios petroleiros circulam, porque pode ter o choque entre dois navios, um navio pode afundar, tá? E aí todo aquele óleo, aquele petróleo, né, que estava dentro do navio vai para o mar. E qual é a consequência, né? Os animais que vivem ali, eles vão sofrer as consequências, tá? Então, derramamento de petróleo tem como causa o quê? O vazamento de óleo de navios petroleiros. Então, o que causa o derramamento de petróleo? Quando vaza o óleo, né, o petróleo, dos navios petroleiros. Tá? Esse é um dos tipos mais graves de poluição, tá? E está
escrito aí na sua apostila isso aí, tá? Depois é só você acompanhar a leitura. Porque tem impacto direto nos ambientes marinhos. Matam espécies de aves, de tartarugas, de peixes e de mamíferos marinhos, como baleias e golfinhos. Então, vários animais são prejudicados por conta do derramamento de petróleo. Esse impacto ambiental também provoca prejuízos econômicos para a população, principalmente para as que vivem da área litorânea, que vivem na área litorânea e dependem do turismo, por exemplo. Imagina uma praia turística, né, no Nordeste, por exemplo, do Brasil, que aconteceu há alguns meses atrás. Né? Houve um derramamento de petróleo. Era uma região turística. O que aconteceu? Ninguém vai passar férias num lugar onde a areia da praia está cheia de óleo, cheia de petróleo. Então, as pessoas que viviam do turismo aqui sofreram um impacto econômico. Né? Isso sem contar o quê? Os pescadores que viviam da pesca naquela região e não tem como pescar com o mar cheio de petróleo, né, na superfície, porque ele fica por cima. Né? Outra coisa que causa impacto ambiental é o quê? O crescimento da cidade, ou seja, a urbanização. A urbanização causa uma série de impactos ambientais. Tá? Por conta do crescimento da cidade, é preciso desmatar a vegetação para dar lugar aos quarteirões, às ruas, avenidas, aos prédios. Tá? E os animais que viviam naquele lugar acabam perdendo o seu espaço. Tá? Então, a urbanização, tá? O crescimento urbano, gera vários impactos ambientais. Tá? Não só por conta do desmatamento, mas também por conta da poluição do ar, por conta dos carros que circulam, caminhões, ônibus, certo? Então, e esses impactos, nesse sentido, são impactos diretos e indiretos. Qual é o impacto direto do crescimento da cidade? Tá? Está lá na página 226. Impactos diretos. Tá? Aumento da poluição do ar em virtude da concentração de automóveis. Tá? Então, o crescimento da cidade aumenta a poluição do ar. E os indiretos? Tá? A chuva ácida, que a gente vai estudar mais para frente, tá? É uma consequência do crescimento urbano. Tá? E essa chuva ácida vai prejudicar não só as pessoas que vivem ali na cidade, mas ela pode prejudicar a vegetação que está em volta da cidade. Tá? Os impactos podem ser de curto prazo e de longo prazo. Ou seja, o impacto pode causar um problema imediatamente, tá? Como, por exemplo, quando tem a poluição do rio, a poluição de um rio, causa um impacto a curto prazo. Então, imediatamente, lembra de Mariana, lembra de Brumadinho, né? Quando teve o derramamento lá dos rejeitos da Vale, né? Imediatamente os peixes já começaram a morrer e as pessoas que viveram naquele lugar perderam suas casas. Então, é um impacto de curto prazo. E pode ser um impacto de longo prazo, como, por exemplo, a erosão, a degradação, que não acontece do dia para a noite, mas ela vai sendo provocada, tá? A longo prazo. Tá? Certo? Então, os impactos podem ser diretos, indiretos, de curto e de longo prazo. Certo? Então, sobre os impactos ambientais, quando vocês forem questionados em prova ou nas tarefas que vocês forem fazer, né, vocês sabem os exemplos de impactos ambientais que nós vimos, né? Queimadas, derramamento de petróleo, crescimento urbano, desmatamento, tá? Poluição dos rios. Tá? Nós vimos que esses impactos podem ser diretos, quando uma ação já provoca um impacto ambiental, por exemplo, o crescimento da cidade aumenta a poluição. A gente viu também que esses impactos podem ser indiretos, tá? E nós vimos que esses impactos podem ser de curto prazo
e de longo prazo. Ok? Os impactos podem ser para sempre. Tem impactos ambientais que são para sempre. Não tem como voltar atrás. Tá? Como, por exemplo, a construção de uma usina hidrelétrica. Tá? O impacto é para sempre. Aquela área que vai ser alagada para a construção da usina vai ser para sempre, daquele jeito. Tá? Mas também pode ser temporário. Né? Por exemplo, queimar um terreno aí perto da sua casa. Tem gente que faz isso. Queimar o lixo. Tá? Vai causar um impacto ambiental? Vai deixar a atmosfera poluída. Só que é temporário. É claro que se todo mundo ficar queimando o lixo, queimando o mato seco do terreno o tempo todo, né, isso vai causar impactos mais graves a longo prazo. Ok? Entendeu a diferença, então, de impacto temporário, permanente? Tem alguma dúvida sobre isso? Não. Legal, então. Bom, então essa foi a primeira parte da aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido. E daqui a pouco a gente continua. Beleza? É, Valeu. professor.